Agora está começando a gravar. Ontem, essa segunda-feira, vocês tiveram aula sobre comportamento, né? Comportamento do. Como é que é? Comportamento do Do consumidor, né? consumidor. Uhum. Eu vou até compartilhar minha tela com você, que aí a gente pode ir conversando juntas sobre o. Você tá vendo a Ainda. minha Ah, tela? tô. Uhum. Tá. Eles dão uma teoria bem detalhada, sabe? Mas, assim, o que eu acho que é importante muito detalhar no comportamento do consumidor, que, assim, tem uma parte que aqui não entrou tanto, não sei se em algum momento vocês vão ter, mas na faculdade a gente tinha muito dos censos, né? Senso dogmático, senso, o senso comum, que é o senso, que é o que a maioria tem, que é o conhecimento geral, opinião geral da população. Tem o censo, aí que é as ciências, né? Então tem o religioso, pra você entender, os censos tem vários nomes, são 5 censos, mas agora de cabeça eu não tô lembrando, eu lembro mais dogmático, porque ele é o religioso. Então muitas vezes as pessoas vão modificar as suas opiniões quando ela fala aqui de que é a questão mental, questão eulística, né? Essa daqui, heurística. Eu lembro muito dessas questões que é o que a gente tem de conhecimento da nossa casa, tá? A intuição, igual que está citado, as interferências que a gente tem, às vezes, das próprias redes sociais, a gente também recebe influência, né? Para a gente estar criando o Uhum. perfil do consumidor. Mas eles detalharam aqui, por exemplo, eu estou passando muito rápido, aí você me fala, né? Isso aqui, o que compram, como foi sua experiência. Eu acredito que quanto mais a gente puder saber do perfil do consumidor, detalhes, né? Que aí você vai falar de rede social, que você vai saber que é persona, né? É melhor, né? A gente entender mais ele, quem é ele, como que ele pensa, né? De toda essa forma, desse comportamento. Porque isso tudo diferencia muito no que a gente quer para estar introduzindo o produto no mercado. Eles deram um exemplo aqui desse pão de queijo, né? Como ele queria para os Estados Unidos, e como nos Estados Unidos existe essa diferença de jeito. Eu pensei na aula de hoje eu dar uma experiência, porque eu já tive a oportunidade de conviver e viver lá fora. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou dar como você assistiu, né, o vídeo, ela fala do pão de queijo, que eles pensaram em fazer uma pesquisa e que o costume americano era diferente, e que tem uma parte aqui no slide que também fala a faixa etária, né, se deve ter, se lembrar, a faixa etária do público que frequenta mais a cafeteria e tal. Mas essa tradição, que eu vou dizer muito de Starbucks, de pão de queijo, de tomar cafezinho, é lá de fora. Lá de fora eles tomam café 500 ml, né? Eles têm costume de comer muito donuts. Então, se fosse introduzir o pão de queijo, eles primeiro, talvez, eles teriam que criar receitas como croissant de queijo, tá? Muitas vezes Uhum. os lugares de cafeteria lá fora, eu tô querendo trazer essa realidade, por eu conhecer, eu acho que pode ajudar você a entender um pouco isso. Quanto mais você consegue conhecer pessoas ou que conseguiram vivenciar e trazer essa visão, eu acho que é muito mais fácil de você humanizar esse comportamento do consumidor, né? Lá fora, além dessa praticidade, eles têm fila, aí compra, se paga, e você chega lá, eu quero two milks e one sugar, que quer dizer o quê? 2 copinhos de leite e um de açúcar, né? Para Uhum. pedir um café. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pede o café, ele te dá puro, você que, no caso, o leite, mas o açúcar você que coloca. A quantidade do sachê, tem lugar que é sachê, tem lugar que é ainda aquele que é antigo, que tem aquela mania da colherzinha do açúcar. Então, são realidades, para esse lançamento do pão de queijo, você teria que introduzir ele de uma outra maneira também lá fora, né? Você teria que trazer mais para a realidade deles. Aí que eu falei, trazer um croissant com, pão, com queijo, para depois você apresentar o pão de queijo, talvez começar a trazer o sabor que normal, eu tô falando que eu sofri isso lá, tá? Uhum. Era muito difícil você achar algo salgado no
no Starbucks ou no Tim Horton, que eu fiz experiência no Canadá, então era muito comum lá o Starbucks, Tim Horton e tinha um outro. Era muito difícil. O dia que eu achei uma padaria brasileira, eu falo, nossa, dei aleluia que eu achei pão de sal, né? Mas é verdade. Então, assim, quando eu vi essa experiência dela, eu vou tentar aqui trazer um pouco a minha experiência até do Bertini, né? Que a gente teve um professor de marketing, ele era muito detalhista nessa questão. Ele porque o marketing toda hora muda, né? Então, quando ela cita essa parte aqui, reconhecimento do problema, busca de informação, avaliação de alternativa, acho que é uma coisa que você já sabe muito, né? Eu não vou ficar aqui repetindo isso. Conhecer o problema, você tem que saber quais são as possíveis deficiências que podem existir do produto, quais são as possíveis melhorias que você pode fazer, né? Avaliação de alternativas é para estar tentando, exatamente igual eu te falei, esse pão de queijo, como que você pode estar trazendo? Então, como eles deram esse exemplo do pão de queijo, eu pensei nessa brincadeira da gente primeiro fazer essa ideia, o que que você faria para eu entender como que você trabalharia esse comportamento, tá? E daí a gente conversar juntas, para depois, se a gente quiser, a gente faz um pouco a atividade da aula, e aí acho que dentro de 30 minutos a gente desliga, não é algo muito grande. Mas dentro do que eu te falei, o que que você vê dentro do comportamento do consumidor, que você viu aqui, dentro desse pão de queijo, como que você, talvez, já que você trabalha também em agência, traria para dentro do marketing? Para dentro de um marketing, assim, pô, vou lançar para os Estados Unidos. Eu te dei umas dicas para você entender. São mundos diferentes, né? Uhum. Eu Mas achei bem interessante o que você falou de introduzindo pouco a pouco o sabor para eles, né? Já que eles não têm esse costume de eles comida são muito salgada. doces. Nossa, eu Tanto ia que eles são. morrer lá. Você se acostuma. Feijão Nossa, é em lata, tá? Você não come feijão. O dia que eu meu cheguei no restaurante Deus. brasileiro, eu comia feijão. Nossa Senhora! É que eu morei numa família filipina. Gente, eu Uhum. contar a minha história. Então, assim, é um choque que a gente tem de realidade, entendeu? É muito bom, eu brinco que eu tive o meu marketing pessoal, né? Eu tive que redefinir o meu problema, eu tive que buscar informações de como lidar e criar minhas alternativas, né? Uhum. Porque é um choque de realidade. Eu falo que é um Big Brother Brasil, só que de um outro jeito. Não é um confinamento, né? Você fica, mas a experiência de você. Eu estudei, eu fui fazer intercâmbio. Então, essa experiência você tem de trabalhar também é para mim, eu falo que cai, eu falo que é muito, por isso que eu estou te falando, isso é um belo exemplo até de perfil de consumidor. Eu nunca vivi fora da minha casa, entendeu? Eu morei sempre com a minha família. Então, a primeira experiência que eu tive de morar fora foi em outro país e morar sozinha em outro país. Eu não fui morar sozinha em Vitória. Eu não fui morar sozinha, você tá entendendo? Igual meu irmão, que foi morar Uhum. sozinho em Belo Horizonte. Então, eu vou dar até esse exemplo como pessoal, é um choque, porque são informações novas. E essas informações, muitas vezes, a gente tem que saber filtrar elas. Então, se eu fosse trazer eu para um marketing pessoal, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa foi. Por isso, vamos dar um exemplo. Se fosse eu fazer o meu consumo, eu fui desinibida. Do jeito que eu tô falando aqui com você, eu achava que eu ia ser Uhum. tímida lá fora, mas aos poucos eu fui perdendo essa timidez, né? Eu fui falando e em 3 dias gente, eu tô falando tudo isso. Porque o primeiro dia de inglês eu travei. Eu sabia inglês, eu tava num curso aqui, eu achava que eu tava super. Chega lá, o nervosismo era tanto que eu travei, não falava nada. Mas é a família vai te ajudando, a escola também. Então, dentro de 2, 3 dias eu fui destravando. Eu falava tudo errado, tá? Só para você. Uhum. Mas assim, essa realidade, por isso que eu falo, para mim, quando eu trabalho com marketing, nas empresas que eu trabalhei, eu acho que o comportamento do consumidor ele tem que ser visto dos dois lados, de quem está dentro da empresa, tá? E também quem está fora. Porque quem está dentro, muitas vezes, pode trazer informações que você, talvez do lado de fora, fazendo uma pesquisa externa, você não consiga ver, tá? São informações que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui no pão de queijo.
eu estou te trazendo informação de fora. Olha, o país lá fora gosta de novos sabores, talvez introduzir degustações. A gente podia criar dias de degustação, né? Você criar essas Uhum, maneiras é. para estar modelando eles mental. Ó, diferentes consumidores podem decidir diferentemente em ambientes iguais. Exatamente, você saber lidar com essas questões mentais deles, de que forma que eu poderia trabalhar com esses consumidores para eles fazerem essa degustação, né? Para eu fazer o teste. Por que que o brigadeiro lá fora é um dos negócios para os brasileiros? Quem abre doces e abre brigadeiro, você sabe que hoje existem milhares de tipos de brigadeiro, né? Uhum, Fazem então, assim, eles chamam de brigadeiro gourmet, igual a gente tem aqui no Brasil, pastel gourmet, coxinha gourmet. Atualmente você vê isso nas capitais. Lá uhum. fora, os brasileiros que vão e que abrem brigadeiro e que conseguem fazer, eles fazem isso aqui, eles fazem diferentes consumidores decidirem. Então, eles tentaram, eles deram o brigadeiro brasileiro, mas eles também trouxeram um pouco desses brigadeiros mais americanizados, né? Que são as trufas, que são esses doces mais com, que eu chamo de chocolate duro, né? O brasileiro gosta mais de Uhum, algo molengo, né? uhum, Então, essa teoria que ela falou aqui, por isso que eu brinco, na minha época era senso, era o religioso, era o científico, né, que vem a influência científica de qualquer coisa que você faça, como também tem influência nossa, pessoal. Então, quando você for criar as campanhas para os seus clientes... Oi, você está ocupado? não, Pode falar. não, Mas, tô prestando assim, atenção. então, esses modelos mentais de pesquisa de mercado é tentar sempre fazer pesquisas que você possa aperfeiçoar o consumidor, mas às vezes indo na raiz, conversando com pessoas que vivenciaram essas coisas. Eu acho que muitas vezes isso ajuda numa criatividade, num desenvolvimento de uma campanha, né? Eu estou dando esse exemplo, eu estou indo meio rápida, porque eu também Uhum. não quero ir muito longo para te deixar cansativa. Mas você tem alguma dúvida dessa parte de comportamento do consumidor que você assistiu a live que você queria que me chamar a atenção aqui no slide? Eu vou ser bem sincera com você, professor. Pode, Esse negócio de estudar 100% EAD não tá dando certo para mim. eu te entendo. Assim, quando eu tinha que ir à Num aula e tal, semipresencial. e assistir, e o William depois, né, falava sobre, a gente tirava as dúvidas, era assim uma coisa. Aí eu tinha prova, então eu assistia novamente todas as videoaulas, Sim, sim. pontuava tudo. Agora, em casa, para você ter uma noção, eu ainda É tô uma na rede. primeira matéria lá, tentando pelo menos assistir todas as videoaulas para eu poder aprender realmente a matéria, né? E eu percebo que isso é o que tem acontecido com a minha turma também, porque pelo que eu vi, eles estão com zero interesse. Se eles estando com zero Entendi. interesse, é porque com certeza eles não estão acompanhando, assim, não estão se esforçando em aprender a matéria. Então, pelo menos assim, Aham. eu acho que essa questão dos encontros semanais, eles deviam ter pelo menos pensado nisso já há um bom Antes, tempo, é, porque assim, eu não. agora eu ainda vou ter essa realidade de, nossa, eu preciso correr com a minha matéria Ah, atrasada para semana que vem eu estar em dia com a professora. Tipo assim, já é não, uma entendi. coisa mais um compromisso, entendeu? Então, essa Não, matéria porque que a na gente está verdade. agora, eu não realmente não Você assisti não viu. nada. Não, Não. então vamos fazer o seguinte, eu não sei, porque o que que acontece? Eu ia ter entrado em março, correto? Não sei se vocês souberam, mas eu ia começar em março com vocês, acho que era dia 19. Uhum. Mas É, eu aí acho logo em que seguida não. começou a pandemia, aí eles adiaram a minha contratação, mas aí agora, finzinho de abril, reativaram as contratações e daí, desse momento, comecei a ser tutora, que eu acho que foi até informado a vocês via WhatsApp, né? Pelo que eu tô sabendo. Uhum. Então, eu também, aí até quando me chamaram, falaram que dia 4 de maio ia começar as aulas, iam retornar. Então, assim, eu tô igual vocês, né? Do mesmo jeito que eu quero conhecer, eu quero ajudar, porque eu sei de uma coisa do marketing. A teoria dela é muito densa, né? São detalhes. Uhum. Mas o que É. eu quero é exatamente isso trazer para vocês, exemplificar.
O que me ajudou muito no marketing é porque eu sou formada em comunicação social, como Bertini, mas além da prática, que ajuda muito, claro, eu fiz uma pós-graduação. Eu acho que eu vou falar para você. Eu assimilei 100% tudo que eu aprendi na faculdade quando eu fiz a pós. Você Ah, entendeu? tá, Porque entendi. a pós, ela traz uma outra vivência, tá? Ela é Uhum. uma realidade um pouco diferenciada, porque tecnólogo e graduação é mais teoria. Ainda mais fazendo EAD, marketing tem uma. Vou falar de Kotler, que você já deve ter ouvido. A Bíblia dele é uma Bíblia enorme. Você detalhar tudo aquilo daquela maneira, para vocês, eu acho muito forte. E também é que vocês estavam muito na linguagem de administração. E o William, ele é administrador, mas ele não era marqueteiro, né? É. Então, o que eu quero trazer para você, se você falar com seus colegas, é exatamente isso. Se vocês quiserem, eu vou ver com o Rafael, a gente pode tentar fazer, se vocês quiserem, 2 lives, essa daí a outra a gente não, para trazer esses atrasados de vocês de dúvida, tá? Ah, eu acho que seria até melhor. Porque Assim, para aí eu mim, seria também até me melhor. preparo, porque pelo que eu já vi, vocês já tiveram pesquisa de mercado, vocês já tiveram matéria, É, planejamento, vocês tiveram a gente já matérias tá, essa é a anteriores terceira. essas matérias são muito importantes. Se vocês tiverem dúvidas e não conseguirem entender, vocês não vão entender o comportamento do consumidor. Você está entendendo? É para estruturar. Entendi. Eu estou aqui tentando trazer, porque o que eu vejo da aula EAD, ela é bem teórica, ali a professora falando. É. Eu já sou o contrário, eu gosto de tentar trazer exemplo. Foi até uma dica quando eu comecei, né? O diretor lá, o Rafael, você deve conhecer, ele também falou isso, trazer a realidade para os alunos, porque eles estão sentindo essa falta, né? Uhum. Que você foi uma das coisas que me informaram. Só para depois, só para eu entender. Você tá em qual matéria lá? Deixa eu até ver se eu entro aqui com você no AVA. Deixa eu Você me abrir aqui orienta, na minha porque a pasta. minha tela Ali. você tá vendo. Peraí, deixa eu acessar aqui. Tá ainda no slide. Não, eu tenho uma senha maravilhosa que eu não consigo decorar por Deus, mas é a senha deles, a gente tem que seguir. Enquanto a nossa, a senha que eles dão pra gente, qualquer pessoa entra. Não, a minha do não. Aqui. Área do tutor. Acho que eu tô em composto mercadológico ainda, que é a primeira matéria. Deixa eu abrir o cronograma, eu acho que é esse arquivo aqui. O bannerzinho tá. Cadê? Abre? Aqui. Então, tem planejamento, inteligência de marketing, pesquisa, Isso aqui, eu acho que é o finzinho, é porque aqui tá tudo trocado, né? Você tá aqui em composto mercadológico, Isso, é a primeira matéria. mas vocês já fizeram avaliação, como é que vocês fazem? Vocês leem a matéria para fazer a prova? Ou vocês... Eu dei, assim, uma pincelada e a gente vai muito pelo livro, porque as provas, elas são muito baseadas nos livros. Elas vão mais em cima dos livros. eles dão dica dos livros. Entendi. Não, na verdade, eles não dão dica nenhuma, né? Eu me atentei a isso, que a prova era bem mais relacionada ao conteúdo Livro que tem no você livro. fala. Os livros que Livro. eles dão uns livros pra gente, que fica disponível também no portal, lá em leitura. Cada matéria tem um Para mim, livro. o meu painel é diferente. Por isso que eu tô perdida um pouco. Entendeu? O Uhum. AVA, o portal de vocês, isso foi me informado. Então, tem muitos materiais que nós, tutores, não temos, né? Que vocês têm Ah, esse tá. aglomerado de coisas. Uhum. Mas aqui, pesquisa mercado. É pesquisa? Não, composto Composto. mercadológico. É. Eu teria que dar uma. De nome. Essa Nossa, matéria é gente, de é lá de bem fevereiro. É. composto, Fala nem tá sobre matriz aparecendo material para mim. BCG, nível de Deixa eu ver. produto, precificação, ela é bem mais em cima disso. Essas partes são.
Aula, atividade, isso aqui. Aula Tá mais tutor, fina. teleaula. Você tá em qual? Só para eu ter uma noção. A teleaula que eu tô é na metade da terceira. Da terceira. Essa daqui, atividade aluno, atividade. Não tem o slide do professor? Deveria ter. Mas assim, Deveria aí, ter. no meu método, eu tô fazendo dessa forma. Eu vou assistir as 4 aulas e depois vou fazer as 4 atividades. Porque, Entendi. assim, eu não sei a gente, na verdade, a gente não tem muita intimidade, pessoal, assim, da turma. Eu tenho mais intimidade com 2 meninas que estudaram comigo no ensino médio, mas o Ah, restante da tá. Que turma, eu pra vi falar que a o verdade, eu PCG separou, nem... menino e menina, né? É, O na texto verdade, como assim, elemento estratégico. o restante da turma eu nem conheço muito bem. E eu não Entendi. sei qual que é o objetivo do pessoal, mas eu já sou formada em ciências contábeis. Então, o Aham. meu objetivo dessa faculdade, ele não é ter um diploma, porque eu já tenho. Ele é, assim, realmente aprender, porque eu praticamente, assim, fui jogada no ramo e comecei a aprender ali, fazendo as coisas e fazendo, e cada vez que eu vou aprendendo uma coisa nova, eu fico, meu Deus, estou fazendo tudo errado, o que que é isso? Aí, Entendi. assim, eu falei, não, eu preciso começar a assistir as videoaulas e aprender realmente, não só para ter nota. É cansativo. Eu falo É, que o marketing, eu acho bem cansativo mesmo. ele tem uma teoria dele muito cansativa. Eu não tiro isso desmerecendo, porque tudo que você passou, eu falo que eu passei. Só que quanto Uhum, mais você consegue descobrir dentro dessa teoria, eu, por exemplo, eu nunca me imaginei lecionando. Não, sendo professora, tá? É lecionando que se fala. nem Não me sei. imaginava. É, Nossa, eu também não me porque imagino, eu, meu Deus. não, mas eu não me imaginava. Só que hoje eu vejo que eu tive bons professores, igual eu te falei, que conseguiam trazer. Foi na minha pós-graduação, assim, que eu, graças a Deus, tive. Não, na Uhum, graduação também tive, mas foi ali que foi eu abrir uma chave, assim, dentro de mim. Foi quando eu decidi, cara, eu não vou ficar mais em agência, eu vou para a área administrativa, eu vou para a área empresarial. E você entender, eu dentro de uma empresa, o que você é numa agência para 5, 10 clientes, mas você consegue nossa, fazer por etapas. é. Ali eu sou uma agência só, para um cliente só, e uma exigência Uhum. triplicada, porque é muita É, responsabilidade. E outra, você ser marqueteiro de uma empresa, principalmente no sul de Cachoeiro, eu falo que é você aprender a ensinar o marketing para o dono da empresa. isso é verdade. Você Nossa, está isso é muito entendendo? Porque a verdade. agência, ela dá um suporte, entendeu? Ela não consegue fazer tudo que ela gostaria, talvez, de É, planejar para o cliente. Você está entendendo? Mas isso quando é você é o verdade. marketing da empresa, e essas estratégias, eu juro, é na vivência. Parece que não, mas o comportamento do consumidor, eu falo que eu faço pesquisa boca a boca. Claro que eu não faço um formulário, mas por isso que eu falo, eu já tive que criar campanhas, criar feiras. Né? No último emprego que eu trabalhei, eu era da distribuidora, então a gente participava de uma feira de supermercados em Vitória, eu fiz 4 feiras. Uhum. Primeiro ano de feira Você foi de um trabalhou em qual dia empresa? a Multipel, a Ah, tá. distribuidora Aham, no conheço. Vila Sim, já Rica. ouvi falar, no caso. Então, olhando, ninguém dava nada para a Multipel, mas internamente tinha uma estrutura muito forte. Ela vendia para o Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Então, eu era o relacionamento com o cliente, mas a área de a feira veio para mim, né? Eu brinco que eu tinha que ser o pós-venda. Então, você ouvir a reclamação do cliente e como é que você vai transformar a reclamação do cliente numa questão satisfatória? Entra muito comportamento do consumidor, entra muito Uhum. planejamento. A É. precificação não envolve a minha precificação, não é você que vai criar o preço do produto, mas você tem Uhum. que. O que essa frase é velha, mas eu acho que foi um dos melhores. Eu nunca vou esquecer que me falaram. Você não precisa saber fazer.
Você tem que saber como que funciona para você saber cobrar. Você está entendendo? Porque se Entendi. você souber... Por isso que esse momento é importante para isso. Vocês entenderem. Você não precisa entender 100% essa teoria. Reveja as aulas. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp. Eu estou super aberto, Com porque eu quero certeza. mesmo que você se forme, você é da área, e você chegue um dia, Bertine, olha, eu sei, eu vou tentar conversar com esse cliente, não sei se você conversa diretamente, mas Não. esse conhecimento para você, particularmente para você, ele é importante. Na hora que Mas você eu vai não criar, você converso vai... até mesmo por isso, porque assim, eu não, é como se eu não confiasse nas coisas que eu sei, entendeu? Então Não, é como se eu não sim, conseguisse me impor. sim, Por isso não, que eu eu te estou assim, entendo. tentando aprender mesmo na teoria, porque tem até muitos termos que eu nunca nem ouvi falar. Não, aqui, o curso do Pitágoras, eles é aquilo que eu te falei, vai ter teoria. Ainda mais Uhum. por ser um tecnólogo, eles vão tentar enxugar o que eu vi em 4 anos, você vai ver em um ano. É, Você em está um. entendendo? E simplificado. Né? Eu assisti Uhum. a aula segunda-feira, eu achei a aula muito boa, mas É, ela. as aulas são Por isso que boas eu mesmo. eu tentei traduzir esse do pão de queijo para uma outra linguagem, exatamente para entender essa teoria que ela fala ali do comportamento. Mas o bom é que você já entendeu um pouco, viu como o comportamento muda? Porque ela Uhum. ali, ela no slide, não sei se você assistiu a aula, mas ela comentou que nos Estados Unidos tem que fazer, que ela até cita, deixa eu ir lá para o slide, só para não falar errado. Uhum. É lá no final, ela cita, quando é aqui, a bandeirinha que as pessoas têm que estar listas próprias, com eventuais que pode ser contra a cultura dominante. E tem a cultura nacional, que é aquilo que eu te falei. Eles têm jeitos diferentes. Aqui no Brasil a gente toma cafezinho numa xícara. Agora que a gente toma cafezinho em copo de, né, que a gente chama de aqueles copos de papelão, né? Mas Aham. aqui, É uma cultura quem deles. toma, vou dar um exemplo de cultura. Lá, o café é tão importante que no verão eles tomam café com gelo. Nossa, Deus me livre. Não, tô falando sério. Então, assim, Eu já sou muito aqui, viciada em café, mas não dá, não. como se dá a tomada de decisão dos consumidores e quais influências que podem existir nesse processo. Aqui é um exemplo do que eu estou te falando, você está entendendo? A casa do pão de queijo conseguirá se adaptar? Uhum. Ela tem vamos dizer, a famosa loja de pão de queijo, daquele símbolo daquela velhinha, não sei se você conhece. Pô, é um dos melhores. Você vai no aeroporto, você acha, e ela é de BH. Ela se multiplicou pelo Brasil. Ela tem um dos melhores pães de queijo do Brasil. E ela Uhum. tem franquia lá fora. Mas agora eu te faço uma pergunta: o jeito que ela atende aqui é o jeito que ela atende lá? Não. O Starbucks lá de fora, igual eu te falei, Starbucks é conhecido no mundo inteiro. É uma Uhum. marca poderosa de café, começou nos Estados Unidos, nananã, mas lá você vê a prateleira, eu lembro que tinha, sabe o que salgado? Croissant de queijo, acho. Por isso que eu lembrei do croissant de queijo. Porque eu lembro que uma vez eu tava com fome, eu olhava, só tinha doce, donuts de morango, com chocolate, com aqueles brigadeiros em cima, igual os donuts de policial, exatamente. E eu, Deus gente, me eu não livre. quero nada doce. Eu quero. E é doce igual Nutella. Se você gosta de Nutella, você vai adorar os doces lá. Eu Nossa, não sou tem tão fã. pavor. Meu Deus, Então, eu não vou nem querer tem ir pra gente que lá. ama. Tem Não, pavor. vá, é bom é bom para intercâmbio. Falo que vá. Mas aqui, como que você vai solucionar? O consumidor sente fome e não dispõe de muito tempo. Primeiro, Starbucks é isso, cafeteria é isso. Sobre lugares que possuem restaurante. Por que eles buscam aeroporto, lugar de empresa? Teve um exemplo, não sei se foi aqui em Vitória, eu não estou me lembrando aonde agora. Tem um edifício de empreendimento, de consultórios. E parece, eu não sei onde que eu li, que um cara abriu uma padaria. Ninguém dava nada para aquela padaria. Não, abriu uma padaria dentro do edifício de consultas, de empresas, o cara ganhou muito dinheiro. Eu não estou lembrando agora quem é o case e qual é o nome da padaria. Não sei se é em São Paulo, BH, ou é um conhecido, não sei agora. Mas assim, você entendeu? Ele pesquisou. Uhum. Opa, uma empresa de edifícios. Opa,
uma cafeteria. Vamos abrir uma cafeteria, abrir uma padaria e mudou. E deu informações novas, adaptou o negócio dele. O pão de queijo é a mesma coisa. Você tá entendendo? Então, o comportamento do consumidor, muitas vezes, a gente acha que a gente tem que ir nessa rotina de pensar. Vamos dar um exemplo aqui. Qual cliente que você tem? Vamos dar um exemplo. Não precisa falar marca, mas um produto. Postos de gasolina. Posto de gasolina. Tá. O que todo mundo pensa em posto de gasolina? Vai abastecer, vai mexer na parte mecânica. Ele tem loja de conveniência? Alguns têm. É uma rede? É. Vocês possuem uma rede, então. Então, vocês vão primeiro dizer das qualidades da gasolina, provavelmente são a maioria das propagandas que vocês fazem. Vocês vão dizer que encontram lavagem rápida de carros e tudo mais. Mas vamos dar um exemplo de... Por que não pegar a opinião de um consumidor falando, que é o que todo mundo fala? Ou pegar a imagem abastecendo um carro. Vocês fazem essas imagens? Abastecendo o carro? É mais raro, porque normalmente, quando tem uma agência, os funcionários da empresa não gostam muito de aparecer, ou de se envolver, ou de... Aí É o que você falou, por que que no não publicado é mais ensinar difícil. eles? Então, às vezes, por que não precisa mostrar ele? Você não vai mostrar o rosto do cliente, mas um celular qualquer vai tirar uma foto num carro postando a gasolina ou angulação, entendeu? E isso pode envolver uma... Eu tô dando aqui uma ideia, nem sei, eu tô dando, mas você também me deu um produto difícil, né? Assim, comportamento desse consumidor. Se eu estivesse vendo o Instagram de um posto de gasolina, tem um aqui em Cachoeiro que eu acho que ele super inovou. Eu nem vou dar o exemplo, mas assim, eu acho muito bacana que Dá sim o exemplo. ele fala. O gerente do posto fala no Instagram. Eu acho que é Posto Clube que ele Aham. grava E, uns menina, vídeos. a quantidade. E outra, o atendimento. A menininha é super educada. E o Posto Sena tá do lado. Antigamente, quando você saía das baladas aqui em Cachoeiro, você ia para onde? Posto Sena. Posto Cena, é. Não é mais. Quer dizer, agora com a pandemia ninguém vai mais no lugar. Mas depois né? Então, assim, é difícil você ver o comportamento do consumidor, mas pensa como... Aí vamos te dar um exemplo, um exercício. O exercício seria: como que pensam os seguidores da Posto Club? Qual é o comportamento dos consumidores da Posto Club? O que dá para mim trazer de experiência da Posto Club para a minha empresa de rede que eu forneço gasolina? Ou quais são o que aí eu brinco assim, pensa nas grandes e traz para os pequenos. O que a Shell faz? O que a... Ai, gente, esqueci agora o nome de Um gasolina. que eu acho bem legal as ações de marketing, assim, em questão de rede, é o Ipiranga. O Ipiranga, Sim. a marca mesmo. Eles têm umas coisas, eles postam, assim, eles têm um marketing bem legal. Que não tem, Mas por exemplo, na Petrobras e na Shell. aí vamos lá, o posto de gasolina, né? Vamos para o tema, porque eu tenho que fazer a videoaula prudente o tema. A decisão dele é reconhecer o problema dele, ele está faltando gasolina dele, tá? Não é ir lá postar o preço. Aí agora, vamos buscar as informações. Gasolina de qualidade, gasolina que você encontra o melhor preço, você talvez ficaria nisso, né? Mas avaliações de alternativa. Aqui há um melhor atendimento, e aqui você, sei lá, e aqui nós respeitamos o nosso cliente, a prioridade dele, a gente respeita o combustível que chega. Às vezes falar de outro jeito, de uma escolha. Aqui você escolhe, aqui você quer ser bem servido, aqui você
já que ninguém quer falar na frente da câmera, né? Que eu também acho que não é algo. Entendeu? Mas às vezes tentar humanizar isso Uhum. em imagens. É Não, é porque por hoje isso que em eu dia brinco com a. o Instagram mudou muito, né? Que antes era muito essa questão de mostrar tudo muito perfeito, tudo muito bem feito, tudo de muita imagem, Agora de muita não. qualidade. Hoje em dia o pessoal quer uma coisa mais humana, quer a realidade, quer os bastidores. Mas se E eu o te pessoal não falar que está é a sabendo teoria que eu muito se mais amo. adequar. O meu TCC de pós-graduação, e é o que eu busco, um dia eu vou, é o marketing, eu criei você já ouviu que existe o marketing ecológico, o marketing esportivo, o marketing, você sabe, né? Não, nunca isso daí. Aí, mais um termo que eu Não, também nunca ouvi falar. não. Não. Se você pesquisar sobre o marketing, existe os 4A, os 4P, os Ah, os 4 quatro tudo. P's é É dessa o matéria que eu básico, estou vendo, fala mas muito sobre os existe quatro os P's. 4A. O marketing, ele envolve da seguinte forma, ele existe o endomarketing, é o marketing interno dentro de uma empresa, que isso envolve muito RH, tá? Uhum, Endomarketing. Por isso que eu brinco, já que não existe endomarketing, faça você mesmo o marketing com os funcionários internos. Porque muitas vezes nessa criação sai alguma loucura, sai mesmo. Falar com o frentista, então, meu filho, daqui a pouco tá saindo. E eles são empreendedores do jeito deles. O uhum, vocabulário, o jeito. Isso é buscar essas informações, entendeu? É uma ótima ideia, às vezes, de para você mudar um perfil de consumidor. Ouvir quem está na mão de obra, quem faz a massa, quem que faz as coisas. E aí uhum, você, igual você já viu, Ipiranga, Posto Clube, não. E aí faz um comparativo. Dentro desses uhum, comparativos, aí vai entrar um pouco as perguntas do que você talvez tivesse que ler antes, planejamento, os 4Ps, porque às vezes essa estruturação, com o tempo, você não. Eu vou falar que no dia a dia, numa agência ou até mesmo numa empresa, a gente não faz o projeto escrito, tá? A gente busca fazer o projeto de marketing na nossa cabeça. A gente rascunha um objetivo, tipo, um briefing para você entender, uhum, né? uhum, Que é um planejamento, só que enxuto, né? Mas é aquilo que eu te falei. A vantagem, quanto mais você entender que existe marketing ecológico, se você pesquisar um dia, pesquisa na internet, marketing esportivo, marketing humanizado, que não é um termo popular, mas eu digo que existe, e é uhum. muito, que a minha teoria, eu acho que é o que eu busco em todas as empresas que eu trabalhei, eu tentei trazer essa minha teoria para o meu trabalho, tá? Uhum. Mas se eu ficar aqui, a aula vai ser muito longa. Então, assim, mas é porque o marketing ele tem uma extensão muito grande. Depois um dia eu detalho para você sobre o marketing humanizado, mas eu particularmente Uhum. sou apaixonada. Mas um comportamento do consumidor, ele envolve diretamente as decisões pessoais. Ok, decisões pessoais. Eu preciso abastecer. Isso é a primeira frase que deve ir na sua cabeça, tá? Eu estou tentando levar para sua realidade para você entender. Mas Uhum. às vezes, igual aquilo que eu te falei, mudar a vírgula, mudar, buscar um sinônimo. Outra dica, muito boa para criação, busca sinônimo. Você tem uma palavra na tua cabeça igual, qualidade. Entra lá e digita sinônimo de qualidade. Vê o Uhum. negativo, uma reclamação que você sabe que já ocorreu nesse posto. Busca o sinônimo. Isso foi uma Uhum. dica uma vez que deram em agência de publicidade, eu acho muito bom, porque às vezes dentro de uma leitura, já que você também faz a redação, às vezes sai alguma, opa, pensei nessa imagem, vou buscar no FreePic, vou buscar não sei aonde, e aí você acha, entendeu? Uhum. Vai te dar essas alternativas. Aí vamos falar de avaliação alternativa, né? Como a gente está aqui. Isso tudo vai fazer você conseguir, na sua criação final, melhorar a identidade do produto. A venda Uhum. no caso não é um produto, é um serviço, né? Posto de gasolina é um serviço. Você É. está conseguindo materializar que talvez, como uma agência, você não consegue palpar muitas vezes essas informações, tá? Mas como criação, como
designer, redatora, você tem conhecimento em contabilidade, trazer isso, você pensar como consumidor, mas também pensar, opa, o que que eu gostaria de... É o famoso ditado, não adianta se colocar no lugar e tentar... Mas eu Uhum. acho que essa Empatia decisão... mesmo. O que eu tentei agora te fazer é tentar levar para a sua realidade, que é a agência, o que poderia ser uma vivência de comportamento consumidor. Te Uhum. ajudei para você Aham. entender um pouco? Porque Nossa. nisso tudo, a cultura, aí vamos lá. Vamos lá, o exemplo, se é uma rede, esse posto tem Linhares, mas será que é igual aqui no Sul? Com certeza vai ter uma certa diferença. Uhum. Cultura de Cachoeiro com a cultura de Linhares, com a cultura de Vitória. E você Uhum. só tem um Instagram, entendeu? Então, Entendi. às vezes, ou não, por que não fazer uma postagem bem direcionada para os lugares que são? Entendeu? Hoje nós vamos falar do posto que tem lá na BR de Venda Nova, hoje nós vamos falar do posto que tem lá em Linhares, hoje a gente vai falar do posto que tem ali na Safra, né? Uhum. Na Safra a gente pega muito caminhão, a gente pega muito carro com picape, e assim vai. Às vezes, porque sem querer, você está humanizando o serviço que vocês fazem. Você Uhum. está entendendo? Você está trazendo a realidade deles. Tentar trazer essa realidade para o serviço nas redes sociais. Eu não sei se vocês fazem também panfleto, se vocês fazem, mas aí Faz. já é uma outra linguagem, entendeu? Mas assim, já que você, vamos dar um exemplo, rede social. Se eu fosse consumidor de posto de gasolina, pô, por que não? Olha, no posto de Linhares a gente abastece muito caminhão. Tudo bem que é uma imagem fabricada, uma imagem que você achou na internet, mas sei lá, tentar, né? E lá tá Uhum. com. Tem uma. Aí vamos, igual você falou, na loja de conveniência tem, outras não tem. Lá tem uma loja de conveniência que vai te dar ao cafezinho especial. Aí você, né, que o Posto Clube fala às vezes, hoje chegou um salgadinho, não sei o quê. O cara fala. Uhum. Mas você não vai botar ninguém para falar, bota no texto, né? Você não pode botar na arte porque o Instagram tem aquela limitação de palavras. Mas então, às vezes, essa brincadeira, não sei, no history, no. Eu tô dando uma ideia, tá? Porque isso também na Uhum. prática, agência, eu trabalhei em agência, a gente sabe que são várias vertentes, mas é isso que eu tô querendo te trazer. Esses consumidores, o caminhoneiro é de um jeito, o motorista da cidade é de outro jeito, o motoqueiro é de outro jeito. Então, só Uhum. ali você tem três personas. Se você É. for parar para ver, você tem várias pessoas no posto de gasolina. Aí vamos para os de carro. Tem os de carro de luxo, que vão fazer uma gasolina seletivada, né? Uma gasolina mais power. E vai ter gente que vai fazer gasolina barata. Uhum. Entendeu? E assim vai. Então, assim, o comportamento do consumidor, ele envolve muito numa criação, numa decisão, num desenvolvimento de uma campanha, principalmente. Então, se você entender essas vertentes, que nem que tá aqui, atenção à cultura, que nem eu te falei que essas pessoas têm culturas diferentes. O cara que é caminhoneiro, ele é de uma cultura. O cara que é dono de um Jeep é de uma outra cultura. E como é que você vai trabalhar e sair desse senso comum, da criação do senso comum? Posto de gasolina vem aqui abastecer. Esse é o senso comum, tá entendendo? Uhum. Alô? É. Então, Eu não, entendi. você viu como o marketing, eu tentei hoje Gente, desculpa. Meu celular tá tocando um número que eu nem sei quem é, mas tudo bem. Uhum. Então, Rayane, eu também não quero, porque eu acho que se você tem alguma dúvida sobre o comportamento do consumidor, eu vou conversar com o Rafael, mas o Ainda que não, mais né? você quer me dizer? Não, Eu, era mais sobre isso mesmo, porque eu acho que sim, o que eu te faltou um falei, estilo de pouco vida, deles. você entendeu? A cara Uhum. do Jeep. O cara do Jeep muitas vezes tem aquelas motos. Ele é dono, mas usa moto. Ai, ai, meu Deus, me deu um branco agora. Aquelas motos de passeio, né? Vamos dizer assim. Ele Uhum. tem outro estilo de vida, Uhum. entendeu?
Isso tudo, ó, fator cultural, fator social, fatores pessoais, fatores. Isso tudo envolve na sua realidade, qual que é hoje, numa agência de publicidade. Então, você entender um pouco, é aquilo que eu te falei, você vai rever as aulas. Reveja com calma. Anota o que Uhum. você tiver dúvida, não tenha problema em me perguntar. Se você quiser falar com as suas amigas, olha, conheci a Nayara, gostei dela, vai ajudar a gente. É para isso. Eu quero tentar Uhum. fazer vocês entenderem essa realidade com outro olhar, não só com uma teoria. Você está entendendo? Uhum. Hoje, eu vou ficar por aqui, que eu acho também o que eu pude te dar exemplo, já dei, eu acho que deu para materializar bem. Aqui não tem, aqui já vai para outras partes. Comunicação digital, aí isso daí você já sabe, né? Que já é a sua realidade, o perfil do É. consumidor no digital muda, mas isso aqui eu acho que eu pude. Nem vou fazer atividade de aula, porque aquilo que você. Isso aqui, se eu fosse dar uma dica, não sei se você leu esse material. Não. Não, esse não. Então, resumindo, é uma atividade que tem um mercado de sorvete, como se ele aqui um maravilhoso leite de cabra. E aí o trabalho de vocês seria como se fosse na sala de aula, separar em trio, né? E aonde vocês tinham que dizer qual o comportamento do consumidor no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul e quais as ideias que vocês trariam para solucionar o problema desse sorvete, né? Que aqui no meio do texto ele diz que o Rio de Janeiro é muito quente e eles não gostam de cabra. E no sul não tem costume de tomar leite de cabra e muito menos consumir sorvete. Eu já pensei, eu Uhum. aqui, se eu fosse dar aula prática, eu pensei, o que é mais popular no Rio de Janeiro? O globinho, polvilho. Eu pensaria, talvez, criar um sorvete com um biscoito polvilho, sabe? Uma coisa bem criativa. Uhum. Entendeu? E qual que cenário seria? Então, a minha ideia hoje seria conversar sobre isso, mas eu não vou me estender, porque eu acho que aqui seria legal em grupo, né? Mas comportamento do consumidor, ele envolve toda a psicologia do consumidor, tudo que envolve ele, tanto tudo que ele pensa, tudo que ele vivencia, tudo que ele busca, muito aquilo que a gente fala do que é aquilo aqui que estava aqui em cima, né? As teorias social, não, 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 não. Eu acho que eu estou me estendendo, gente. Eu não estou achando aqui agora, Rayane. Uhum. Mas assim, Ah. essa aula de hoje, você ficou com alguma dúvida? Não, achei que ficou assim, como você trouxe bastante para a realidade do que foi pedido, até então não fiquei com nenhuma dúvida, não. Normalmente eu vou tendo algumas dúvidas com relação a esses termos, né, mais técnicos, assim. Essas, Precificação que você falou, é, composto mercadológico. Uhum. as minhas Você me dúvidas foram em torno detalha disso. nas aulas, vamos deixar isso combinado com você. Se você quiser me detalhar nas aulas e me mandar para o WhatsApp, como você já me chamou no particular, me chama, não tenha. Às vezes você quer, eu vou te dando alguma orientação, ou tentar exemplificar, né? Porque, como você mesma Uhum, disse, você vai tentar fazer as atividades e aulas para tentar trazer essa realidade. O que muitas vezes a gente conversando coisa de 10, 15 minutos, eu mandando um áudio para você, a verdade é essa, né? O tutor é bom para ilustrar o que essa uhum, teoria, né, é muito é, massificada, assim, ela é bem desgastante em algumas partes. Eu vou ficando por aqui, né? Eu acho que foi uhum, muito bom conhecê-la, não a te conhecia pessoalmente. Que bom que você gostou. Meu primeiro uhum, contato de aula foi muito bom. Eu pude uhum, esclarecer, fico muito feliz. Para mim, particularmente, estou começando, então para mim também é um aprendizado. Eu tenho que me prender ao assunto. Você viu que algumas horas eu me desviei do assunto, né? Mas uhum. desculpa, de alguma forma, você ficou com alguma outra curiosidade, fique à vontade para perguntar, mas é que eu tive que voltar, porque eu tenho que ficar focada no objetivo da aula hoje, né? Uhum.
acho que isso você compreendeu e no mais é isso mesmo. Acho que dúvida você não teve. Acho que eu consegui Não, levar para sua não. realidade esse comportamento consumidor. Ouviu Uhum. como a teoria é importante um pouco, assim, entender É. essa... Nossa, é muito importante. Eu entendi muito essa realidade também, de cair nessa de, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida que eu até hoje acho que eu sei tudo e, Aqui, na ó. verdade, eu tô fazendo tudo errado. Eu comprei um curso do Portal Publicitário, um curso de social media mesmo. Sim, sim, Um curso sim. bem. Nossa, eu assisti acho que assim, 3 aulas e ele começou a assim falar sobre coisas da minha realidade que eu fazia completamente diferente. Eu fiquei até desmotivada. Eu falei assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado até hoje. Eu tô até com medo de continuar fazendo o curso e ver que eu tô realmente não fazendo nada Então, certo. eu tenho uma teoria sobre o mundo do marketing. Eu tenho um conhecido que um dia ele postou no Twitter e, cara, é muita realidade. Todo mundo pode ser coach, Uhum, tá? Mas é aquilo que eu te falei. O que me motivou a entrar na minha. Eu podia muito bem não ser tutora, mas quando eu vi uma oportunidade, tá aí, cara. E quando eu fui fazer intercâmbio lá fora, meu sonho é fazer mestrado. Exatamente por isso, porque eu vejo hoje que os meus melhores professores foram exatamente aqueles que trouxeram a realidade, entendeu? uhum, Mas é um ambiente que a gente tem que informar, ilustrar. E infelizmente nas redes sociais hoje, todo mundo se acha coach, todo mundo se uhum, acha. Eu tô falando por mim, porque como eu sou da área do marketing, bomba no meu Instagram propaganda de. Se você ouvir no fundo é meu filho, tá? uhum, Alguém cantando aqui é meu filho. Você vê no fundo, no Instagram, falar mais sobre history, falar sobre isso, falar sobre aquilo. Então, assim, uhum, cada um ali pegou sua teoria, mas igual eu tive um treino ano passado sobre mídia digital, que eu também precisava me atualizar, eu nunca vou esquecer. E ela, calma, peraí. Ela falou assim: ela é professora universitária. Só que eu vou falar, eu já vi muito curso rápido de rede social, igual você está falando, porque eu também, o mundo digital, quando eu me formei, não existia, né? uhum, E o que eu percebo que a teoria que eles passavam não existia. O dia que eu vi a professora universitária dando um curso de rede social, eu falei: caraca, é isso aí. E é o que falta hoje. Esses cursos rápidos que a gente paga, eles dão uma noção muito para um dono de loja, mas que no meio ele vai sentir dificuldade. Igual você, tá na área de uma agência, né? Poderia muito bem não fazer a graduação, mas você tá vendo, você sentiu, entendeu? uhum. Então, a teoria, ela consegue, na minha opinião, eu gosto muito da teoria nesse sentido, ela esclarece as dúvidas hoje, que, vamos lá, o que você tinha 1, 2 anos atrás, talvez estudando hoje, você já conseguiu esclarecer muitas das suas dúvidas da área, Uhum. né? É. Então, o que eu quero hoje é trazer essa teoria. Instagram, marketing, cara, não adianta. Igual você assistiu a live ontem? Não. Eu comecei a assistir e caiu, aí eu tentei continuar Ah, assistindo, caiu, aí eu mas desisti. teve uma hora uma pergunta de um cara que me perguntou sobre qual a dica principal. Não adianta fazer mídia digital, history, feed, nananã. Tem que fazer boca a boca. A Uhum. velha propaganda, boca a boca, boca a boca, humanizar o Instagram, boca a boca, Foi até fazer o um, boca a boca, um, não um adianta. Vou conteúdo. Esse falar. conteúdo foi realmente o último conteúdo que eu trouxe no Instagram da agência, que muita gente parece que se esquece do marketing boca a boca. Então, é o boca a boca. O marketing só existiu porque começou um boca a boca, que virou uma comunicação e que virou um jornal e que aí eu tô te falando da teoria, que o Bertini também estudou, a gente teve teoria da comunicação, e que do jornal viram a possibilidade de fazer anúncios, que viram a possibilidade de fazer anúncios, viram a possibilidade de falar no megafones no passado. Então, assim, o marketing só existiu porque houve propaganda.
A comunicação é um ramo dentro do marketing. Só que o marketing envolve estratégia, o marketing envolve planejamento de negócio, empreendedorismo, que foi o que o William falou. Então, se você for parar para ver, o marketing, eu brinco que num pilar de uma empresa, ele está do lado do diretor. Por isso que ali, quando você fala de precificação, o marketing ele tem que saber quais são as ferramentas que, se é utilizada para formar um preço, como você estudou contabilidade, porque isso pode fazer diferença como ele vai informar para o cliente final. Entendeu? Eu estou falando da área distribuidora, porque tinha muito pós-venda dizendo: oh, por que, que vocês mostram preço? Por que, que o vendedor. Entendeu? Tinha. Sempre tem, então isso tudo envolve. Então, como é que eu ia defender? Ah, eu sou marqueteiro, eu só faço criação, só que eu não sei o que funciona. Como é que funciona o meu administrativo? Como é que funciona o meu estoque? Para eu defender no pós-venda, entendeu? Que é onde é o cliente final, porque se o cliente final ali no pós-venda estiver insatisfeito, ele não volta, não. É verdade. Você está entendendo? Então, a comunicação, que é a Isso, criação que você faz. Eu acho que é a maior deficiência das pessoas. As pessoas não estão nem aí para o pós-venda. Aí todos esses cursos que garantem 20, eu vendi 12, eu vendi não sei o que, tá, cara. Você pode ficar linda nas redes sociais, mas eu acho que o bom tratamento, não adianta. Quem se mantém no mercado até hoje tem, igual você falou de Ipiranga. Ipiranga se inovou, cartão fidelidade, um posto respeitado. Quem é filiado dessa marca deve ter um perfil, né, de franquia, que eles têm que seguir aquela franquia. É uma marca. Então, quem é filiado a Ipiranga tem que respeitar. Por que que hoje, para pensar, por que que hoje existe tanta rede de posto de gasolina com outros nomes? Porque muitos não conseguiram ficar com os postos grandes. Antigamente era só Shell, Ipiranga e um outro. Bandeira. Isso é verdade. Aí por que que mudou? Porque eles têm regras de franquia, de marca para respeitar. Onde entra a marca? No marketing. No estilo de vida que o Posto Shell tem, de conscientização, de incentivo ao empreendedorismo, de cursos online, de campanha. Então, assim, você tá tô te dando Você tá vendo como o marketing ele envolve? Envolve ciências contábeis que você trabalhou. Envolve, porque você vai fazer o plano de negócio que muitas vezes contadores podem ajudar para fazer o empreendedor, mas precisam saber o consumidor, qual é o perfil do consumidor, e que muitas vezes não fazem um bom planejamento e muitas vezes dificulta no estruturamento de um negócio. Você está entendendo? Então, essa é a teoria. Tá? Meu filho está aqui atrás de mim falando. Mas que bom que eu pude se eu te ilustrar, né? Você tem mais alguma dúvida? Não, tem não. Acho que eu te ajudei muito hoje, te dei uma nova. Mas então tá, Rayane, eu vou parar aqui a gravação, que eu nem sei como é que volta, gente. Como é que volta aqui? Que bom que você ficou. Semana que vem tem problema fazer para você terça-feira? Você quer 8, 8h30? É ruim? 8h30 para mim é melhor. Para mim também é melhor 8h30. Então, terça-feira, 8h30, minha proposta. Se você puder falar com as duas meninas que você conhece, eu vou tentar mandar para a turma de novo. Se não gostarem, eu volto para fazer quarta-feira a partir das 8h30. Né? Aí, como eu te falei, dúvidas, estou à disposição, tá bom, Rayane? Tá bom, muito obrigada pela sua atenção e uma boa noite. Boa noite. Tchau.